Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. São muitos versos, então eu peço que os irmãos fiquem bem atentos, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e comentaram e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findado. Então ele entrou para ficar com eles. Enquanto estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiam o pão. Nós estamos estudando a palavra de Deus em busca de orientação do Senhor a partir do Evangelho para as nossas lutas e angústias pessoais. Estamos olhando a história de Jesus Cristo e buscando em eventos narrados nos Evangelhos momentos e ensinos que transformam o nosso coração de angustiado, abalado, abatido, em um coração que é confiante no Senhor. Estamos já há alguns domingos fazendo isso. Já olhamos o que a palavra de Deus fala sobre a descrença, sobre a ansiedade, sobre a tristeza, sobre a solidão, sobre o cansaço. E hoje eu quero conversar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, e quero que reflitamos no que a palavra de Deus nos ensina, a partir desse trecho, sobre o tema da frustração. Frustração. A palavra de Deus nos conta várias histórias de frustração. Ela fala, por exemplo, da história de Moisés, que tendo saído do Egito, liderando o povo pelo deserto, chegou até
perto da terra prometida, mas não entrou. Planos e sonhos foram frustrados ali. Foram frustrados. Fala também de Jó, que queria muito entender o que estava acontecendo com ele. E com confiança começou a sua jornada para compreender o seu sofrimento. Mas em um certo momento se frustrou, porque do Senhor ele teve 7 dias de silêncio. Nos fala também sobre o apóstolo Paulo no Novo Testamento, que tendo um espinho na carne, clamou ao Senhor por 3 vezes que esse espinho fosse retirado. Mas esse seu pedido foi frustrado, porque o Senhor disse que não faria isso, que a graça dele bastava e que o seu poder era fortalecido na fraqueza de Paulo. Mas eu acredito que este texto que nós lemos agora é o texto que nos ensina sobre frustração num sentido mais profundo. Porque ele nos fala de uma frustração com o próprio Senhor Jesus. Ele nos fala de uma frustração com Jesus mesmo. Estes homens encontrados por Jesus Cristo no caminho de Emaús, após a ressurreição de Jesus, eles tinham andado com Jesus Cristo. Eles tinham andado com Jesus. Eles tinham visto os seus milagres. Eles tinham esperança em Jesus. Eles criam que Jesus ia restaurar Israel. E eles se frustraram no momento em que Jesus morreu. Eles estavam frustrados com o próprio Cristo. E por que esse texto nos ensina algo importante sobre frustração? Porque, em certa medida, toda frustração envolve uma frustração com Jesus Cristo. Todo momento de frustração envolve nós nos frustrarmos com o que esperávamos que poderia acontecer e esperávamos que acontecesse já que colocamos diante de Deus, ou já que Deus é o Senhor de todas as coisas, não é? Se Deus é o Senhor, o que não acontece segundo a minha vontade, acontece porque a vontade dele foi outra. Então, ao me frustrar com as circunstâncias, me frustro com ele mesmo. Por isso que desse texto podemos tirar lição para as nossas frustrações, para as notícias ruins que nós recebemos, para os sonhos que não se concretizam, para os planos que não saem do papel, ou que ao saírem do papel falham terrivelmente. E podemos aprender com a frustração dos discípulos do caminho de Emaús a encarar a nossa frustração também. Então nós vamos, a partir desse texto, compreender a natureza da frustração. Vamos compreender o fruto ou a bênção da frustração e vamos compreender também como lidar com a frustração. A natureza da frustração, a bênção da frustração e como lidar com a frustração. É óbvio que a frustração, ela é uma negação dos nossos planos, ou das nossas expectativas, ou das nossas esperanças. Nós temos uma maneira de encarar a vida, que é uma maneira que nos coloca prudentemente em pensar no dia de amanhã, não é? Nós pensamos com prudência, mas nem sempre pensamos, às vezes planejamos. Nem sempre só planejamos, às vezes sonhamos, e esperamos, e confiamos. E temos todas essas convicções, fundamentadas em evidências confiáveis ou não, de que a coisa vai andar por um caminho. E somos frustrados quando ela não anda por esse caminho, quando não acontece dessa forma.
E às vezes olhamos então para a vida e pensamos, a maneira de se proteger da frustração é não tendo grandes expectativas. É diminuindo as expectativas. Ou melhor, para eu me proteger ainda mais da frustração, eu devo ser pessimista. Eu devo ser pessimista. Porque se eu esperar que vai dar tudo errado, é impossível me frustrar. É impossível me frustrar. Eu vou viver a lei de Murphy. Ou eu vou viver pela lei de Murphy. Qual que é a lei de Murphy? Se alguma coisa puder dar errado, ela vai dar errado. Então eu vou acreditar que a lei de Murphy vai se cumprir. Eu vou ser absolutamente pessimista. E assim, tudo que acontecer de bom é plus. É plus. Mas além de ser uma coisa muito chata, você viver nessa negação, ela não é levada às últimas consequências. Ela não é levada. Porque é impossível que você encare. Eu acho que apagou a luz lá fora, é isso? Não? Deu uma piscada aqui, né? Ah, tá. É impossível que você encare a vida não tendo nenhuma expectativa sobre ela. Em algum momento você vai ter alguma expectativa. Senão, você não vai nem levantar da cama. Você vai falar, tantos riscos que eu corro ao me levantar da cama, que eu vou ficar aqui mesmo. Não é? Tantas coisas que acontecem, né? Que eu vou ficar por aqui. Então, obviamente, nós só levantamos da cama, nós só acordamos, porque algum tipo de expectativa sobre a vida a gente tem. Então, a frustração é inevitável. Nós não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia tem um livro, que é o livro de Eclesiastes, que é considerado um livro bastante pessimista. Um livro que já foi chamado por alguém de um livro mal-humorado. Não é? O comentário que o Ed René Kivide escreveu sobre o livro de Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Um livro mal-humorado, pessimista. Ele fala que as coisas não têm sentido, que não adianta ter expectativa sobre nada. Nem sobre a vida eterna ele tinha esperança. Ele falava, quem garante que eu vou, né, a minha alma vai subir, a dos animais descer? Quem garante que o fim é diferente para o justo e para o injusto? Mas o livro de Eclesiastes, ele nos ensina a sabedoria de entender que mesmo que nós vivamos numa expectativa de poder usufruir dessa vida, porque ele manda a gente fazer isso, nós não temos conhecimento do futuro. Nós não sabemos sobre o futuro. Quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Ele que sabe, ele que conduz. Nisso, ele repete um princípio da sabedoria hebraica muito presente nos textos de sabedoria, que está presente em Provérbios, no versículo que diz que o homem faz planos, mas a palavra final pertence ao Senhor. O coração do homem faz muitos planos, mas é o Senhor que tem a palavra final, é o Senhor que determina. Então a frustração, ela tem essa natureza de ir contra a nossa vontade, mas ela se instaura quando nós não nos lembramos desse ensino da sabedoria de Deus. O livro do Novo Testamento, que é mais semelhante aos textos de sabedoria do Antigo Testamento, né? Os textos de sabedoria do Antigo Testamento são Jó, Provérbios e Eclesiastes. No Novo Testamento, o livro que mais se assemelha a esse tipo de texto é a Epístola de Tiago. E o que Tiago nos ensina lá? Não fala assim, olha, amanhã eu vou na cidade. Diga, se Deus quiser, amanhã eu vou. Porque é o Senhor que tem a palavra final. É o Senhor que tem a palavra final. Encarar que o Senhor tem a palavra final é uma maneira de botar a frustração no lugar certo. E não só isso, mas saber que o Senhor que tem a palavra final não é um Deus mau, cruel, que nos espera no fim da linha para nos destruir, mas é um Deus que nos ama. E que essa palavra final dele é boa. Então que a frustração nada mais é do que um descompasso entre os meus planos e os planos de Deus.
A frustração é isso. Ela é um descompasso entre os meus planos e os planos de Deus. É quando os meus planos e os planos de Deus não se encontram. Essa é a natureza da frustração. Mas existe um fruto da frustração. Existe uma bênção da frustração. Sabia disso? Você pode achar que não. Puxa, mas ser frustrado é tão ruim, né? Não tem nada de bom na frustração. Não, tem um fruto. Porque quando nós somos frustrados, nós percebemos esse descompasso. Nós percebemos que o nosso coração faz planos, mas Deus faz outro. Nós percebemos que naquele momento nós estávamos direcionando a nossa vida que não era para ir por ali. Ou que nós estávamos encarando aquela caminhada de um jeito diferente do jeito como Deus estava encarando. É isso que a gente vê nesse texto. Esses homens seguiram Jesus, eles estavam errados em seguir Jesus? Não, mas eles estavam encarando essa caminhada de um jeito errado. Eles achavam que seguir Jesus significaria participar da restauração do Israel político. Eles seguiram Jesus, ouviram Jesus, obedeceram Jesus, caminharam, estavam fiéis até depois da morte de Jesus, meio sem entender, meio sem saber, mas eles estavam lá, conversando sobre isso. Mas a visão deles sobre o que Jesus fazia e queria fazer era uma visão errada. Era uma visão errada. E nessa frustração que eles viviam, o Senhor Jesus Cristo os encontrou. E este encontro com Deus é a bênção da frustração. Se nós não somos nunca frustrados nos nossos planos, significa que nós não estamos buscando. Presta atenção nisso. Se nós nunca somos frustrados no nosso plano, significa que a gente está criando um plano e divinizando esse plano. Porque é impossível que nós, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, consigamos distinguir, entender, discernir os planos mais profundos do coração de Deus e acertar todas as vezes o que Deus quer fazer. É impossível. É impossível. Nós somos frustrados nos nossos planos porque, graças a Deus, Deus tem planos melhores. Nós somos frustrados nos nossos planos porque, graças a Deus, nós não somos Deus. Há uma bênção na frustração, que é o fato de nós deixarmos de seguir os ídolos que nós construímos e passarmos a seguir o Deus verdadeiro. Deixarmos de observar a vida em Jesus Cristo de um jeito que Jesus não é e passar a observar Jesus do jeito que ele é. Vamos lembrar lá da frustração do apóstolo Paulo? Por que é que ele tinha um espinho na carne? Ele diz lá que ele não se gloriaria em si mesmo e não se gloriaria no fato de ter ido até o terceiro céu e visto coisas indizíveis. E que por causa da grandeza dessas visões, foi dado um espinho na carne para que ele não se orgulhasse. E ele clama ao Senhor: Senhor, tira esse espinho da carne. 3 vezes. E o Senhor diz: não, a minha graça te basta. A minha força se aperfeiçoa na fraqueza. A frustração de Paulo o levou a entender melhor a graça, a confiar mais na graça, não se gloriar nas suas próprias visões e ideias e ter o poder de Deus fortalecendo a sua própria fraqueza. Jó é uma história parecida. Por que eu falo que Jó é alguém que se frustra? Porque Jó tinha a vida toda já decodificada, compreendida. Ele já tinha entendido a vida toda, segundo ele. A vida para Jó era o seguinte: faça o bem e você vai ter coisas boas. Faça o mal e você vai ter coisas ruins. Tema a Deus e vai dar tudo certo na sua vida. Então ele vivia o tempo todo no temor do Senhor. Quando ele achava que os filhos tinham feito alguma coisa errada, ele ia lá, oferecia sacrifício e orava e pedia perdão pelos filhos, para que Deus poupasse os filhos da sua própria ira. Jó temia Deus por si e pela sua família. E aí um dia ele perde todas as coisas. E aí ele fica revoltado, frustrado? Não. Um Deus que tira todas as coisas de Jó
É um Deus que está dentro da maneira como ele enxerga a vida. Faz parte da forma como ele enxerga a vida. Deus dá as coisas para os bons e tira as coisas dos maus. Então Deus tirou alguma coisa de mim. Ele diz que nu ele saiu do ventre da mãe dele, nu ele voltará, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o Senhor permite que Satanás toque na sua vida. Eu falei, Deus, né? Mas é Satanás com a permissão de Deus, né? Que Satanás toque na sua saúde, ele fica doente. E aí sim, então, ele blasfema? Não. A esposa dele diz, não é? Amaldiçoa seu Deus e morre, ou abençoa seu Deus e morre. E ele responde, falas como uma louca. Porventura, receberíamos o bem que vem de Deus e não o mal? Deus é justo, eu não. Se isso está acontecendo comigo, algum motivo tem. Não estava frustrado até aí. Mas aí ele fica em silêncio. E os amigos dele vêm. Ele fica 7 dias em silêncio com seus amigos. Depois do 7º dia, ele começa a murmurar e lamentar. Por quê? Porque ele se frustrou. Porque ele não compreendeu. Eu consigo compreender um Deus que tira todas as minhas coisas. Eu consigo compreender um Deus que me castiga na minha saúde. Mas para isso eu tenho que ter feito alguma coisa de errada. Eu passei 7 dias pensando nisso e não descobri o que está acontecendo. Ele seguia Deus, mas não via Deus. Ele via um outro Deus. Ele via um outro Deus e não um Deus verdadeiro. E ele se frustra com Deus, a semelhança desses do caminho de Emaús que se frustram com Jesus Cristo. Eles seguiam Jesus, eles olhavam Jesus, mas eles se frustram com Jesus, porque eles esperavam um outro desfecho do ministério de Jesus. Mas Jó tem uma resposta. Jó tem um encontro. No capítulo 42 de Jó, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi na frustração de quem Jó achava que Deus era, que o real Deus se mostrou às vistas de Jó. Existe uma bênção na frustração. Existe uma bênção em as coisas não irem do jeito que a gente achava que deveriam ir. E a gente precisa enxergar Deus e Jesus Cristo nisso. É muito semelhante do que acontece aqui com os discípulos no caminho de Emaús. Eles andam frustrados pelo caminho de Emaús. Eles vão eles encontram com Jesus, e o texto diz que eles não conseguem ver, não conseguem reconhecer Jesus, porque isso foi impedido aos seus olhos. Mas o Senhor fala da palavra para eles, expõe toda a palavra. E no momento de partir o pão, eles reconhecem Jesus. Eles veem Jesus. A frustração levou à bênção deles verem Jesus Cristo. O mesmo pode acontecer conosco. Quando nos encontramos em momentos de frustração, não é hora de vivermos presos na frustração. Não é hora de, a partir dali, adotar uma vida pessimista para nunca mais se frustrar. É hora de buscar enxergar Deus na frustração. É hora de pensar, se eu quero uma coisa e Deus quer outra, eu quero saber o que é que Deus quer. Eu quero saber o que é que Deus quer. E note, nem sempre você vai entender tudo. Está muito correto quem observou que Jó nunca soube de toda aquela história de Deus com o diabo lá que tem no início do livro. Ele nunca soube, ele nunca entendeu. Deus nunca falou, olha, você sofreu porque eu deixei Satanás te tocar. O que ele viu? Ele viu Deus. E quando ele viu Deus, ele já foi levado para um outro entendimento da vida. A bênção da frustração é essa. E nisso nós somos renovados. Porque se os nossos caminhos são destruídos por serem caminhos tolos, o caminho sábio de Deus se apresenta à nossa frente na frustração. E nós somos guiados por um caminho. A nossa vida é renovada.
Não é hora, na frustração, de nos apegar ao velho caminho. É hora de olhar para Jesus Cristo e transformar os nossos caminhos. Não era hora desses discípulos do caminho de Emaús falar: Jesus ressuscitou, agora é hora de derrubar Roma. Não, era hora deles verem Jesus e falar: Senhor, para onde o Senhor mandar eu vou, testemunhando da sua morte e da sua ressurreição. O caminho era outro. Às vezes nós passamos por frustrações e aquele momento se une à culpa, se une à vontade de ter tomado uma decisão diferente, se une a qualquer outra coisa e fica martelando na nossa cabeça por muito tempo. E a gente olha para trás e a gente viveu e a gente parou naquele momento. Aquele momento define a nossa vida dali para frente. Uns anos atrás surgiu no Brasil um jogador de futebol que fez parte de uma geração muito impressionante do clube que ele jogava. Ele jogava no Vasco da Gama, time do Clésio. Jogador de futebol, a geração do final da década de 90 do Vasco. Tinham 3 jogadores muito habilidosos lá, Felipe, Pedrinho e Juninho. Arrebentavam. Foram campeões brasileiros em 97, com o Edmundo liderando aquele time. E em 98 foram campeões da Libertadores. Mas num jogo do Campeonato Brasileiro, Vasco e Cruzeiro, em que eles tinham sido convocados para a seleção brasileira e iam se apresentar depois daquele jogo, convocados para a seleção brasileira, Pedrinho, que era um dos mais famosos, dá um pique na bola e o lateral do Cruzeiro, Jean, dá um carrinho, acerta a bola, não foi nem cruel, não foi nem desleal, mas a perna do Pedrinho fica presa no campo e o seu joelho estoura. Não sei como, de um jeito lá. E dali para frente, essa promessa que ele era, nunca se concretizou. Ele nunca foi um jogador do Brasil em Copa do Mundo. Ele passou por outros grandes clubes, passou pelo Palmeiras, passou pelo Santos. Teve uma carreira internacional, mas lá na Arábia. Nunca jogou num grande clube da Europa, como os outros 2 jogaram. E aí, aos 32 anos, 10 anos atrás, 2009, ele se aposentou. E ele deu uma entrevista. Ele estava jogando no Figueirense na época. E ele contou a entrevista e ele disse como aquela falta trouxe tantas consequências para ele. Como toda vez que ele se machucava, todo mundo já pensava: ih, o Pedrinho é bichado mesmo. E ele não podia nem ter uma contusão igual dos outros. E no final da entrevista ele diz assim: eu vivo me perguntando o que aconteceria com a minha vida se eu não tivesse dado aquele pique naquela bola. Se eu tivesse deixado o lateral dominar aquela bola. A matéria é tão triste que o jornalista termina dizendo assim: o Juninho se aposenta, ou o Pedrinho se aposenta. Teve muitas conquistas, mas fica um gosto de que ele poderia ter ido além. É para acabar, né? O cara já está lá frustrado, faz uma matéria e termina falando desse jeito. Quer dizer, ele já sabe disso, né? Não precisava falar isso, né? Às vezes a gente vive assim, preso em frustrações do passado. Olha e fala: mas podia ter ido por outro caminho. Podia ter acontecido outra coisa. E não vive a bênção da frustração, que é o renovo das circunstâncias. Que é tomar um outro caminho, que é olhar a vida e falar: olha, não era para lá que Deus estava indo, é para outro lado, então eu vou com Deus. E pode ser que aquele caminho anterior te parecesse mais prazeroso, pode ser que ele te parecesse mais feliz, pode ser que ele parecesse mais pleno, mas entenda que essa vida é sobre andar com Deus. E andar com Deus é andar no caminho da justiça até pelo vale da sombra da morte. E é melhor do que andar nos seus descaminhos. Nós poderíamos fazer a oração que diz: Senhor, frustre os nossos planos. Frustre os nossos planos. Destrua tudo o que nós sonhamos, que não é o que o Senhor planeja. Antes que eu me insista tanto naquilo que me esqueça de olhar para onde o Senhor está indo. E perca a visão do Senhor. Olhar
para o Senhor na frustração é ter este renovo de caminho e de vida. E falar, agora eu vou para onde o Senhor quiser. Pode ser com sacrifício pessoal. Pode ser com prejuízo. Pode ser. Mas eu vou para onde o Senhor quiser. E somos renovados na frustração. Então, como fazer isso? Como? Como lidar com a frustração? Para nós não ficarmos dando murro em ponta de faca. Não ficar insistindo numa coisa que não vai para lugar nenhum. Não é? Não desista dos seus sonhos. Não, tem hora que tem que desistir dos seus sonhos, que já deu que não é para ir para lá. Quando é que a gente muda? Ou como é, que a gente enfrenta a frustração para poder ter uma vida de renovo? Primeira coisa, e eu vou dividir isso em duas partes. O que eu faço antes da frustração e o que eu faço depois da frustração. Porque se você quer aprender a lidar com a frustração, começa agora. Começa agora. Não é adotando uma visão pessimista da vida, porque eu já falei para você que a visão pessimista não se sustenta logicamente. Né? Chega num ponto que você tem que ter um pouquinho de otimismo para levantar da cama, senão você não vai fazer nada. E aí já não é mais pessimismo, já é uma melancolia profunda. Né? Então o que é que eu faço? O que é que eu faço? Lembre-se sempre que Deus é o Senhor. Lembra da frustração de Jó? Lembra? No final dessa experiência toda, antes dele falar, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, ele faz uma declaração que cai como uma luva nessa nossa reflexão aqui. Ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Que planos não são frustrados? O do Senhor. Lembre-se disso todos os dias. Lembre-se de que o Senhor reina todos os dias. Busque o reino do Senhor sobre a sua vida todos os dias. Porque a tempestade virá, como nós falamos no domingo passado. E ela vai dar com ímpeto contra a sua casa. Mas você estará firmado na rocha se antes da tempestade ouviu o que o Senhor Jesus Cristo disse e seguiu o seu caminho. Lembre-se que o Senhor reina. E lembrar que o Senhor reina é assumir o reino de Deus sobre a sua vida. Se o Senhor reina, você é súdito. Então você obedece. Você obedece. Quando somos frustrados, mas estamos firmados no caminhar com Deus, e para isso precisamos aprender da palavra de Deus para saber o que é que o Senhor quer, nós já estamos mais seguros. Mas ainda assim as frustrações vêm. Então isso você faz antes da frustração. E o que é que você faz depois da frustração? O que é que você faz quando seus planos dão errado? O que é que você faz quando você espera o milagre e o milagre não vem? Você busca o Senhor na palavra. O Senhor Jesus Cristo encontrou os dois frustrados no caminho de Emaús e começou a falar para ele, passando pela lei e pelos profetas, tudo o que a Bíblia falava sobre ele mesmo. Interessante. Por que Jesus não chegou para eles e falou assim, ei, estou aqui. Estou aqui. Porque o Senhor estava dando a eles os subsídios da palavra para eles terem o seu coração queimado, aquecido. Quando nós estamos frustrados com Deus, o Senhor Jesus Cristo não vai aparecer na sua casa. Recebeu uma má notícia, o Senhor... Aí você fala, meu Deus, por que isso está acontecendo? Aí ele bate na porta e fala assim, estou aqui. Ele não faz isso. Mas a palavra tem os subsídios para aquecer o nosso coração no momento de frustração. Eu não estou entendendo, Senhor, por que isso está acontecendo? Busca a palavra. Porque o Senhor Jesus Cristo consolou os frustrados a partir da palavra, não se mostrando a eles primeiramente. A partir da palavra. Busca a palavra de Deus. Senhor, eu quero entender, eu quero saber o que está acontecendo. Você já estava andando, já estava meditando em como o Senhor é rei, mas você foi frustrado, porque a frustração vem. E ela pode vir com bastante ímpeto. Busca na palavra.
Busca na palavra. Às vezes, a frustração nos coloca num momento de uma crise de fé, uma crise severa. Deus não pode ser um Deus que me deixa passar pelo que eu estou passando. Não é? Às vezes a gente pensa assim. Não. Deus não pode ser um Deus que me deixa passar pelo que eu estou passando. Aí você vai ler a Bíblia. Aí você vê o que os profetas passaram. Aí você vê o que apóstolos passaram. Você vê o que Jesus passou. Você fala, Deus é Deus. Esses caras passaram por tudo isso, renovaram o seu caminho e continuaram. Até morrerem, e não negaram, foram até lá. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Senhor. Mas mais uma coisa. Encontre-se com Jesus Cristo na comunhão com seus irmãos. A palavra de Deus nos dá um outro preceito de sabedoria muito importante. Ela diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Nós não estamos entendendo, nós estamos frustrados, a gente não consegue entender onde está Jesus nisso tudo. Eu achei que Jesus ia para lá, mas esse caminho não deu em nada. Cadê Jesus nisso tudo? Encontre-se com seus irmãos. E é lá que Jesus vai se mostrar a você também. Não é isso que aconteceu no final do texto? Jesus faz como quem vai seguir caminho. Eles dizem, não, fica conosco. E quando Jesus parte o pão com eles, eles vêm. O texto fala de um jeito que é da mesma maneira que está escrito na ceia. Né? Ele deu graças e partiu e deu a eles. Não é? Fala lá no versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E aí eles olharam e viram, opa, esse é o Senhor, aquele que parte o pão e dá a eles. Mas tem um sentido litúrgico nisso aqui que Lucas está escrevendo. No partir do pão com os nossos irmãos, Cristo está presente conosco. Cristo está presente conosco. Podemos nos achegar aqui sem a fé de vê-lo. Mas nos encontramos com Ele na comunhão com os nossos irmãos e partindo o pão. A frustração não é hora de ficar de mal de Deus. A frustração é buscar entender o que o Senhor, para onde o Senhor está indo. Porque toda frustração é uma frustração com Deus também. Mas com Deus, que era o Deus que você tinha criado na sua cabeça. E não aquele cujos planos não podem ser frustrados. E aí você vai desfrutar do renovo que existe na frustração. Você vai desfrutar de um novo caminho que se abre para você, na vereda de Emaús. Estavam indo para Emaús e depois eles voltam, né? Vão para Jerusalém para falar, olha, o Senhor apareceu. Você frustrou um caminho, o Senhor fala, volta para lá, anda para lá. O caminho agora é esse, você que estava indo para o caminho errado. E nós, porque vimos o Senhor na frustração, vamos para onde Ele nos manda. E aí há um novo renovo. Um novo renovo, não é? E renovados, agimos segundo a vontade de Deus. E quando nos desviamos dessa vontade, o Deus que frustrou Paulo no caminho de Damasco, frustrou de novo no espinho na carne, frustrou de novo quando ele foi preso, mas em tudo Paulo era grato, porque estava andando o caminho de Jesus Cristo. Em cada plano nosso que foi frustrado, falamos, Senhor, bem sei que tudo podes. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu ainda não entendo, eu ainda estou triste, eu ainda sinto na boca o gosto do caminho que me parecia tão doce. Mas me faz ter contentamento no caminho que o Senhor tem para mim. Amém?